Palavras diárias de Deus. A atitude de Deus para com aqueles que fogem durante a sua obra. Você encontrará esse tipo de pessoa em todos os lugares. Depois de estar certa sobre o caminho de Deus, por várias razões, ela parte em silêncio e sem uma palavra de despedida para fazer tudo aquilo que o seu coração desejar. Por enquanto, não entendemos por que essa pessoa vai embora. Em primeiro lugar, nós daremos uma olhada em qual é a atitude de Deus para com esse tipo de pessoa. Está muito claro. A partir do momento que essa pessoa vai embora, aos olhos de Deus, o período de sua crença acaba. Não é essa pessoa que o encerra, mas Deus. O fato dessa pessoa ter deixado a Deus significa que ela já rejeitou Deus, que ela já não quer Deus. Significa que ela já não aceita a salvação de Deus. Uma vez que essa pessoa não quer Deus, Deus ainda pode querê-la? Além do mais, quando essa pessoa tem essa atitude, essa visão, e está determinada a deixar a Deus, ela já agravou o caráter de Deus. Mesmo que ela não tenha perdido o controle e amaldiçoado a Deus, mesmo que ela não tenha se envolvido em nenhum comportamento vil ou excessivo, e mesmo que essa pessoa esteja pensando: se chegar um dia em que eu tenha me enchido de prazer do lado de fora, ou que eu ainda necessite de Deus para alguma coisa, eu voltarei. Ou, se Deus me chamar, eu voltarei. Ou ela diz: quando eu estiver ferida por fora, quando eu vir que o mundo exterior é extremamente escuro e extremamente perverso, e eu não quiser mais seguir o fluxo, eu voltarei para Deus. Mesmo que essa pessoa tenha calculado em sua mente em que ponto estará voltando, mesmo que ela deixe a porta aberta para o seu retorno, ela não percebe que, não importa como ela pensa e como ela planeja, tudo isso é apenas um pensamento ilusório. O maior erro dela é não estar certa quanto ao modo como Deus sente quando ela quer partir. Começando desse momento, quando essa pessoa determina deixar a Deus, Deus a abandonou por completo. Deus já estabeleceu o desfecho dela em seu coração. Que desfecho é esse? Que essa pessoa é um dos hamsters e perecerá junto com eles. Portanto, as pessoas frequentemente veem esse tipo de situação. Alguém abandona a Deus, mas ele não recebe uma punição. Deus opera de acordo com os seus próprios princípios. As pessoas são capazes de ver algumas coisas, e algumas coisas só são concluídas no coração de Deus. Então, as pessoas não podem ver o resultado. Aquilo que as pessoas veem não é necessariamente o lado verdadeiro das coisas, mas o outro lado, o lado que você não vê. Esse é os pensamentos verdadeiros e conclusões do coração de Deus. As pessoas que fogem durante a obra de Deus são aquelas que abandonam o verdadeiro caminho. Então, por que Deus pode dar a esse tipo de pessoa uma punição tão séria? Por que está tão enfurecido com elas? Em primeiro lugar, nós sabemos que o caráter de Deus é majestade, é ira. Ele não é uma ovelha para ser abatido por alguém. Ainda mais, ele não é uma marionete para ser controlado pelas pessoas da maneira que quiserem. Ele também não é ar vazio para ser mandado pelas pessoas. Se você realmente acredita que Deus existe, você deve ter um coração que teme a Deus e deve saber que a essência de Deus não deve ser irritada. Essa ira pode ser causada por uma palavra, talvez um pensamento, talvez algum tipo de comportamento vil, talvez um comportamento moderado admissível aos olhos e à ética do homem, ou talvez ela seja causada por uma doutrina, uma teoria. Todavia, uma vez que você tenha enfurecido Deus,
sua oportunidade se perde e seus últimos dias chegaram. Isso é algo terrível. Se você não entender que Deus não pode ser ofendido, então talvez você não tema a Deus e talvez você o ofenda o tempo todo. Se você não souber como temer a Deus, então você é incapaz de temer a Deus e não sabe como colocar-se na senda de andar no caminho de Deus, temendo a Deus e evitando o mal. Quando você se torna consciente, você pode estar ciente de que Deus não pode ser ofendido. Então você saberá o que é temer a Deus e evitar o mal. Percorrer o caminho de temer a Deus e evitar o mal não é necessariamente a respeito de quanta verdade você conhece, de quantas provações você experimentou ou do quanto você foi disciplinado. Pelo contrário, isso depende de qual é a essência de seu coração com relação a Deus e qual é a sua atitude para com Deus. A essência das pessoas e suas atitudes subjetivas, essas são muito importantes, muito fundamentais. Com relação àquelas pessoas que renunciaram e deixaram a Deus, a atitude desprezível delas para com Deus e o coração delas que rejeita a verdade agravaram o caráter de Deus. Portanto, no que diz respeito a Deus, elas nunca serão perdoadas. Elas souberam sobre a existência de Deus. Elas tiveram as informações de que Deus já chegou. Elas até experimentaram a nova obra de Deus. A partida delas não é o caso de serem enganadas nem de estar confusas. Muito menos é o caso de elas serem forçadas a isso. Pelo contrário, elas, de forma consciente e com a mente limpa, escolheram deixar a Deus. A partida delas não é perder seu caminho. Não é a expulsão delas. Portanto, aos olhos de Deus, elas não são uma ovelha que se desgarrou do rebanho, quanto mais um filho pródigo que perdeu seu caminho. Elas partiram com impunidade e tal condição, tal situação, agrava o caráter de Deus e é resultado desse agravamento que ele lhes dá um desfecho sem esperança. Esse tipo de desfecho não é assustador? Então, se as pessoas não conhecem a Deus, elas podem ofender a Deus. Isso não é pouca coisa. Se uma pessoa não leva a sério a atitude de Deus e ainda acredita que Deus aguarda ansiosamente o seu retorno, porque ela é uma das ovelhas perdidas de Deus e Deus ainda está esperando que ela tenha uma mudança de coração, então, essa pessoa não está tão longe do seu dia da punição. Deus não se recusará simplesmente a admiti-la. Essa é a segunda vez que ela agrava o seu caráter. É um problema ainda mais terrível. A atitude irreverente dessa pessoa já ofendeu o decreto administrativo de Deus. Deus ainda irá admiti-la? Os princípios de Deus com relação a essa questão são: se uma pessoa estava certa sobre o verdadeiro caminho, ainda assim, pode conscientemente e com a mente clara rejeitar a Deus e distanciar-se de Deus. Então, Deus bloqueará a estrada para a sua salvação e o portão para o reino estará, daí por diante, fechado para ela. Quando essa pessoa vier bater à porta mais uma vez, Deus não abrirá a porta para ela novamente. Essa pessoa será excluída para sempre. Talvez alguns de vocês tenham lido a história de Moisés na Bíblia. Depois que Moisés foi ungido por Deus, os 250 líderes ficaram insatisfeitos com Moisés por causa de suas ações e outras várias razões. A quem eles se recusaram a obedecer? Não foi a Moisés. Eles se recusaram a obedecer aos arranjos de Deus. Eles se recusaram a obedecer à obra de Deus sobre esse assunto. Eles disseram o seguinte: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e Jeová está no meio deles. Aos olhos do homem,
Essas palavras são muito sérias? Elas não são sérias. Pelo menos, o sentido literal das palavras não é sério. Em um sentido legal, elas não violam quaisquer leis porque, em sua superfície, ela não é uma linguagem ou vocabulário hostil, muito menos possui algum sentido blasfemo. Uma sentença comum é tudo o que existe, nada mais. Contudo, por que é que essas palavras podem incitar tamanho furor de Deus? É porque elas não faladas para as pessoas, mas para Deus. A atitude e o caráter expressados por elas são precisamente o que agrava o caráter de Deus, em especial, o caráter de Deus que não pode ser ofendido. Todos nós sabemos qual foi o resultado deles no final. Com relação àqueles que abandonaram a Deus, qual é o ponto de vista deles? Qual é a atitude deles? E por que o ponto de vista e a atitude deles levam Deus a lidar com eles dessa maneira? A razão é que eles sabem, com clareza, que Ele é Deus. Ainda assim, escolhem traí-lo. Essa é a razão por que eles são totalmente despojados de sua chance de salvação. Assim como a Bíblia diz, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vocês entendem isso com clareza agora?